Boa noite, pessoal. Hoje é dia 18 de junho de 2015, quinta-feira. São 18 horas e 55 minutos. Nós vamos para nossa... Que aula que é? Deixa eu ver aqui. Note original, não. É esse daqui. Aula 7. Essa é a sétima aula. Deixa eu entrar aqui no primeiro projeto. Um pouco resfriado aqui, mas tudo bem, vamos lá. Mainform. A gente tinha finalizado, né, o cadastro de produto, tinha gravado em XML. Bom, nessa videoaula nós vamos entrar então em operadores. Eu vou vir aqui, vou clicar com o botão direito em cima de primeiro projeto, ele vai mostrar o menu, Add New Item, C, Form, tá, vou colocar FRM, operadores, Create, tá aqui a janela, vou aumentar um pouquinho, vou tirar esse FRM aqui da propriedade text, tirar operadores, o FRM, ficou só operadores, ok. Vou voltar lá em mainform, em operadores eu vou dar 2 cliques e vou colocar new FRM operadores, abre e fecha, pronto, ponto, show, dialog. Beleza? Muito bem, vamos rodar. Tudo certinho, operadores, caiu ali, ótimo, sem problema. Vamos colocar aqui no operadores. Vamos pegar aqui, ó, Start Position, vamos colocar Center Parent. Agora eu vou no Tools, vou pegar um label, vou colocar um label aqui, um label maior, chique. Eu vou colocar aqui uma borda, vou colocar uma borda simples. Eu vou pegar a fonte, vou aumentar para 10. Vou colocar texto alinhamento, alinhamento do texto centralizado. Por enquanto vou deixar assim. E o nome, né? Name, eu vou colocar L result só, result ou res, só para ficar mais fácil, lres, ok? Bom, primeira coisa, vamos aqui no public, colocar lres ponto text igual vazio, correto? Tá, então o que eu fiz? Eu tirei o conteúdo da propriedade text do objeto lres, que é um label, tá? Então eu simplesmente limpei o conteúdo do label. Na aula de hoje nós vamos ver operadores, né? Então eu separei, eu tinha acho que mostrado na videoaula anterior alguns operadores, eu separei os mais importantes. Por quê? Não adianta eu pegar toda aquela lista de operadores e mostrar tudo para vocês por dois motivos. Um, vai ficar cansativo, vai estender demais a aula, e segundo, que talvez assim não fixe tanto, que seria legal a gente ir mostrando de acordo com os exemplos, né? Então eu separei esses daqui que eu considero os principais. Esse condicional eu vou deixar mais para baixo, que eu acho que seria legal a gente ver esses daqui primeiro, os lógicos, e depois a gente vê os outros. O Linefield, talvez... o Linefield eu vou começar aqui, não é um operador, tá? Mas é uma coisa que nós vamos usar aqui. Eu copiei isso daqui, é um texto normal, não é linha de programação. Então olha só o que eu vou fazer, eu vou selecionar todo o texto, eu vou dar o tab, vou dar outro tab, mais um tab, só para alinhar, só para ficar dentro de estética. Aí eu posso vir aqui, ó, como é só explicação isso,
Eu posso clicar com o botão direito e clicar em Comment, tá? Ó, clicar com o botão direito, Comente região, ele colocou. Se eu ir lá de novo, ó, selecionar todo o bloco, e lá Comente região de novo, ele remove, tá? Então vou selecionar, Comente região, está comentado. Ótimo, sem problema. Mas eu tenho um outro jeito de fazer isso também. Eu vou lá, Comente região. Eu posso vir aqui, ó, e dar um barra asterisco. Não necessariamente aqui, tá? Eu poderia fazer aqui, sem problema nenhum, ó. É que ele já vai lá automático, mas eu posso fazer aqui, ó, no começo da coluna, não tem problema. E posso vir aqui no final e dar um asterisco barra. O que que acontece? São duas formas de comentar. Colocar duas barras do jeito que eu fiz aqui é uma forma de comentar. Colocar uma barra asterisco é outra forma de comentar. Só que o que que acontece? A barra asterisco, ele comenta até ele achar um asterisco barra. Então o que acontece? Se eu não colocar o asterisco barra, ele vai comentar até o final do código, vai dar erro, é lógico, né? Porque vai ficar faltando aqui finalização. No caso aqui, eu não quero colocar aquele monte de barra barra ali, ó. Eu venho aqui, coloco isso daqui, tá? No final eu coloco esse outro asterisco do jeito que tá aqui, tá vendo? Ó? Olha lá, tem um exemplo lá em cima. Eu comento, tá? Eu comento todo o bloco. Eu vou criar uma variável aqui, string, e vou colocar linefield lf igual a, abre, fecha, ponto e vírgula. Eu vou copiar só isso daqui, ó. Ctrl C, eu venho aqui, Ctrl V. Isso daqui é um símbolo que a gente usa para ele pular uma linha. Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazendo os exemplos, ele vai aparecer aqui o resultado no label, e de um exemplo para outro eu vou inserir uma linha. Vai ficar fácil de vocês entenderem na hora que eu for para a prática. Então o barra M quer dizer ou line feed, né, alimentação de linha, ou carreagem return, né, retorno do carro, né, alguma coisa mais ou menos assim. Carro que eles seriam antigamente o carro da máquina de escrever, né? Então isso daqui mais ou menos seria quando você puxa aquele uma alavanca que tem no final da máquina de escrever, que ele entra para a nova linha. Ok, então vamos fazer o seguinte, ó. O primeiro operador que nós vamos ver é esse igual aqui. Tá? Ele não está aqui, mas seria esse igual. O que que é esse igual? Esse igual é um operador, tá, de atribuição. A gente já viu várias vezes, né? A atribuição, que ele faz o que? Simplesmente ele copia, ele atribui esse valor, tá? O valor que está do lado direito do igual, à variável que está do lado esquerdo do igual. Então é uma atribuição. Ele vai atribuir esse valor a essa variável. Ou se fosse um objeto, se fosse qualquer outra coisa, tá? Então é uma variável, desculpa, um operador de atribuição. Agora eu vou fazer assim, ó. If, abre, fecha parênteses, abre, fecha aspas, else, abre, fecha chaves, né? Eu falei aspas, né? Chaves e fecha. Então, o que que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou fazer um comando if. O if, ele é exatamente o C. Ele funciona como se fosse o C, tá? Então, se essa expressão for verdadeira, ele executa esse primeiro bloco, verdadeiro. Se não, else, se não, tá? Aí, então ele vai executar isso se for falso. Então vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou criar uma variável, mais duas variáveis inteiras, tá? Então eu vou colocar var a igual a 1, int var b igual a 2. Então o que que ele vai fazer aqui? Ele vai ver se o var a é igual var b. Esse caso aqui, pessoal, ó, repara que eu tenho dois sinais de iguais um do lado do outro, que é diferente de um sinal de igual. Um sinal de igual, ele atribui, olha lá, eu estou atribuindo o valor 1 a var a, que é o nome de uma variável do tipo int, que é inteiro.
Nesse caso aqui, o que ele está fazendo? Ele está verificando se essa variável é igual a essa. Então é diferente. Dois sinais de iguais, ele não é uma atribuição, é um operador de verificação lógica, tá, de igualdade. Então ele faz uma verificação lógica. A verificação lógica, o que, que é? Se é verdadeiro ou se é falso. Tá? Então se isso daqui, se a var A for igual a var B, ele vai retornar um valor verdadeiro, um true, tá? Um valor booleano, né? Um true. Sendo true ou verdadeiro, ele executa o código que eu digitar nesse primeiro bloco. Caso contrário, o que eu digitar aqui. Eu poderia, por exemplo, fazer uma outra condicional, ó. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, ó, if var A for maior do que var B, ok? Inclusive, deixa eu ver, eu acabei não colocando aqui, mas eu vou colocar também, ó, vou fazer isso agora, ó. Então eu vou colocar assim, ó, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. É que assim, é tão lógico, é tão, né, mais tranquilo que eu nem... Então ele vai verificar se isso é verdadeiro, se for verdadeiro ele executa o que tem aqui, tá? Se não, ele vai verificar isso daqui, se for verdadeiro ele executa o que tem aqui. E por final, e finalizando, else, aqui ele vai verificar, na verdade não seria bem o termo falso, tá? Seria aqui, ó, senão, ok? Então, verdadeiro, se essa expressão for verdadeira, tá? Ele vai executar o que tem aqui e assim por diante. Então, na verdade, em resumo, tudo aquilo que eu falei é o seguinte: o if ele verifica o conteúdo. Se for verdadeiro, ele executa o que tem no bloco. Se não for, ele passa para a próxima verificação, que no caso aqui é um else, tá? Então, se isso daqui for verdadeiro, ele executa o que tem no bloco. Caso contrário, ele executa aqui. Então eu poderia estar fazendo aqui, ó, eu poderia estar fazendo várias coisas aqui, ó. Por exemplo, então eu vou verificar se é igual, se o A é maior que o B, se o A é menor que o B. Tá? É lógico que nessa situação, ou a variável A é igual a B, ou a variável A é maior que B, ou a variável A é menor que B. Correto? Então ele nunca vai cair nessa situação, porque ele já está prevendo todas as situações possíveis aqui em cima. Mas eu poderia deixar dessa forma. Então vamos fazer assim, ó. Vamos considerar essa situação. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o texto, dar um Ctrl C, vou jogar aqui. Só que o que eu quero fazer? Eu quero conservar o valor, ó, eu vou escrever assim, ó, resultados. Ok? Então eu vou ter, nesse texto aqui, eu vou ter resultados. Eu até vou fazer assim, ó. Eu vou dar um Ctrl X, vou dar um Ctrl V, tá? Resultados. E olha só, eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar mais LF, ele vai para a linha de baixo, mais LF. Tá? E eu vou comentar isso daqui. Eu vou rodar só... Não vou comentar. Eu vou resolver isso daqui que vai ficar mais fácil de entender tudo que eu estou fazendo aqui. Como o text lá em cima já tem um valor, que é resultados, se eu atribuir um outro valor, ele vai passar por cima do valor aqui. Por exemplo, ó, se eu colocar aqui, ó, assim, ó, var A é igual a var B, ok? Nessa situação aqui eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, var A é maior que var B. E a última situação, var A é diferente de var B, correto? Mas olha só o que vai acontecer. Como aqui eu estou atribuindo um valor
à propriedade text, tá, do meu objeto label, né, lres, ele vai atribuir. Logo, se eu estou atribuindo, ele vai passar por cima do valor original. Eu vou rodar só para entender, para ficar claro o que eu estou querendo dizer. Var A é diferente de var B, ok. Mas cadê os resultados que eu tinha colocado lá em cima? Isso daqui, ó. Eu não tinha atribuído resultados ao text. O que aconteceu? Como eu atribuí aqui um valor, ele passou por cima do que tinha lá. Então o que eu vou fazer? Eu tenho duas formas aqui de ele continuar fazendo, né? De ele armazenar o valor que eu tenho e escrever isso daqui. Eu tenho essa forma, eu digo que o lresText é igual lresText mais var A igual a var B. Essa é uma alternativa. A segunda alternativa, tá, eu colocar um sinalzinho de mais. O que ele vai fazer? Ele vai usar o que eu já tenho e vai somar com essa atribuição. Tá? Então eu vou fazer nisso aqui, aqui e aqui. Nesse caso aqui, tá, ele permite somar, ele faz uma concatenação, que vamos dizer assim, concatenar ele é somar o resultado, na verdade não é somar, é concatenar mesmo, né? Quando a gente trata com variável, a gente concatena. Soma a gente usa com números, né? Concatenação você aglutina uma string, um alfanumérico, uma palavra com outra. Então, nesse caso aqui, ele concatena. Mas eu poderia estar usando menos se fosse valores, tá? Inclusive, eu nunca fiz o menos com string, eu não sei nem te falar qual que é o resultado. Depois a gente pode fazer até esse teste. Eu vou dar um play. Operadores, olha lá, resultado, saiu certinho, ele deu uma linha, deu mais uma linha, var A é diferente de var B. Funcionou perfeito. Agora o que eu vou fazer, ó? Eu vou vir aqui, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Por que eu fiz isso? Porque eu quero que ele pule uma linha. Ele dá o resultado e já pula a linha. Ou eu poderia fazer diferente. Qual que seria o jeito mais fácil? Bom, o jeito mais fácil ou o jeito mais correto, vamos dizer assim, para não ter que repetir tanto código, é lres.text mais igual, olha lá, tá vendo? Posso fazer isso também, sem problema nenhum. Em vez de eu colocar 3 linhas aqui, eu ponho uma linha aqui embaixo. Aí o que eu posso fazer agora? Eu posso fazer o seguinte, ó. Na verdade eu não vou fazer isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui, ó, eu vou inverter 3, então a var A é 3, var B é 2. Então var A é maior que var B. Então vamos rodar operações, olha lá, var A é maior que var B. Tranquilo. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Eu vou copiar todo esse texto, Ctrl C. Aqui eu vou colocar assim, ó. Eu vou considerar como passado, como exemplo dado, para verificação lógica de igualdade, eu vou colocar como maior que. Poderia também estar fazendo como menor que, como maior ou igual, ou como menor ou igual. Tá? Por quê? Vocês vão falar assim, mas você não me mostrou daqui para frente. Mais simples. Daqui para frente é simplesmente mudar o sinal. Se eu colocar menor, ele já vai fazer o contrário da verificação. Então é uma coisa tão lógica aqui que eu acho que a gente não precisa nem ver exemplo a exemplo, né? Porque tá bem simples. De repente, se você ficou em dúvida ou quer testar, é simplesmente mudar aqui o sinal e escrever lá o texto. Você vai ver que ele faz a verificação se o var A é maior ou igual a var B. A gente poderia até estar montando os exemplos aqui, mas é lógico, né? Que nesse caso aqui, como ele já faz a verificação de igualdade, né, ele verifica se os dois são iguais, se eu colocar maior ou igual aqui,
ele não vai ficar uma coisa correta, porque se for igual ele já cai na primeira linha. Na verdade ele não faz essa verificação na segunda linha, correto? Mas se a gente começasse aqui com maior que, maior ou igual, ou menor ou igual, a gente poderia estar mudando aqui os resultados. É lógico que ele está verificando o sinal de acordo com o que a gente usou. Ok? Não vejo necessidade da gente fazer esses exemplos. Eu acho que o tempo é mais bem utilizado se a gente ir para o segundo exemplo. Então olha só, agora eu tenho o diferente. O diferente, ele é um sinal de exclamação, ponto de exclamação e o sinal de igual. O ponto de exclamação, esse ponto aqui, ele quer dizer note, né? Não, note, exclamação, negação. Então eu vou colocar aqui, a gente está testando o note. Olha lá, a gente pode até fazer agora, ó. Se não for igual, então var A é diferente, olha lá, é diferente de var B. Então se não for igual, var A é diferente de var B. Agora, ó, se a var A for maior ou igual var B, var A é maior ou igual a var B. Se ele for maior ou igual. Se ele for menor, ó, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Se var A for menor do que var B, var A é menor que var B. Quer dizer, se não for diferente, se var A não for maior, apesar que aqui, ó, se for maior ou igual, né? Então, se for diferente, se for maior ou igual, aqui eu nem preciso disso, porque automaticamente, se for diferente, né? E se var A for maior ou igual a B, aqui só pode ser var B é menor do que var A. Entendeu? Pela lógica, aqui a gente elimina situações diferentes. Var A, se não for maior ou igual, lógico que var B só pode ser menor que var A. Então eu não preciso fazer essa verificação, porque sempre vai acontecer isso. Então eu poderia deixar dessa forma. Eu estou verificando corretamente aí, não vamos ter problema. Então, olha aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, vírgula, tá? Eu vou colocar o sinal de maior ou igual. Então nós vamos estar testando aqui, ó. Eu poderia até tirar o maior ou igual aqui, ó, tá? Só pra gente, o maior tá aqui, certinho, tá? Vamos fazer o teste? Dei. Operadores, olha lá, var A é diferente de var B. Vamos ver se isso é correto. Var A é diferente de var B, né? Então, var A é diferente de var B. Claro, um é 3, outro é 2. Vamos supor aqui, ó, eu vou selecionar toda essa parte aqui. Vou colocar essa parte aqui. Olha lá. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar maior ou igual a 1. O que vai acontecer? Ele vai deixar o valor de var B, que é 2, e vai somar 1 ao valor, né, que o var B já tem. Então o que vai acontecer? Var A vai ser maior ou igual a var B, correto? Na verdade, var A não é maior do que var B, mas é igual. Então ele vai cair aqui, ó. Var A é maior ou igual a var B. Vamos testar? Olha lá, var A é maior ou igual a var B. Ok? Eu vou copiar todo esse bloco, vou trazer esse bloco aqui para baixo. Então vamos ver o que nós vamos ver agora. Diferente nós já vimos, o E agora. Então nós vamos ver aqui, ó, E. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, se var A, só que aqui eu acho que seria interessante a gente fazer assim, ó. A gente vira aqui, Ctrl C, a gente vem aqui, Ctrl V, aí ó, seria interessante a gente fazer assim, ó, C, D. Tá, então, se var A é igual a var B e var C for igual var B, então a gente põe assim, ó, todas
as variáveis são iguais. Ok? Agora aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Então, se o var A for igual a B e var C não for igual a var B, var A é igual a var B, vírgula, porém var C é diferente de var B, tá? Vamos fazer mais um else if aqui. Aqui, ó. Ok. Aqui, ó. Vamos colocar assim, ó. Na verdade, aqui a gente pode deixar um else, porque, né, eu não vejo razão aqui, ó. A gente coloca assim, ó. Todas as variáveis são diferentes. Veja bem, pessoal, o que eu estou fazendo aqui é tudo uma questão de lógica, tá? Imagina o seguinte, a gente tem var A é igual a var B e var C igual a var B. Todas são iguais. Se var A é igual a B e var C é igual... apesar que aqui eu ainda teria uma outra situação, né? Poderia que o var C é igual a var B, porém o var A é diferente de var B, né? Então, não é bem o que eu estava pensando, não. A gente pode ter essa situação aqui, ó. Tá? A gente pode ter essa diferente e essa ser igual, né? Então, var A é diferente, então eu vou tirar aqui, ó, Ctrl X, Ctrl V, e esse daqui Ctrl X, Ctrl V. Olha lá, var A é diferente de var B, porém var C é igual a var B, ok? Agora sim, todas as variáveis são diferentes, né? Eu testei cada uma delas. Vamos rodar? Operadores, todas as variáveis são iguais. Mas espera um pouco, porque todas as variáveis são iguais? Ah, sim, olha lá. Olha porque são iguais, está errado. Var D. Var D. E aqui também, ó. Var D. A gente não está falando de var B, estamos falando de var D. A gente poderia até estar verificando a var B, não tem, sem problema, mas aqui no caso a gente está falando de var D. Operadores, olha lá, var A é igual a var B, porém var C é diferente de var D. Certinho, A é igual a B, mas C é diferente de D, porque C é 3, D é 2. A gente poderia então estar fazendo assim, ó. Ctrl C, vou trazer até aqui, Ctrl V. Então o que eu vou fazer? Eu tenho, ó, var B 2 mais 1 é 3, mais 1 é 4. Então o que vai acontecer? Tanto var A é diferente de B, quanto var C é diferente de D. Vamos rodar? Todas as variáveis são diferentes. Certinho? E para finalizar, a gente pode igualar aqui, ó, var D, var C e var D são iguais, porém var A e var B são diferentes. Então ele vai cair aqui, ó. É diferente e var C é igual. Vamos lá. Olha lá, é diferente, porém var C é igual de var D. Correto? O pessoal, tá dando o horário dessa videoaula. Eu vou encerrar por aqui, na próxima a gente continua, tá ok? Até lá, tchau.